Esse podcast é para todo mundo da empresa. Hoje nós vamos abordar um tema que influencia todas as pessoas que trabalham, independente do seu nível hierárquico. Hoje a gente vai falar de indicadores. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Eu sou o Gedson Areati Bastiani. Eu sou a Marina Befa. E eu sou a Monize Carla Bueno. Bem-vindo ao QualiCast. Vamos começar falando hoje então, Monize, Marina, tem gente nos ouvindo aqui que muito provavelmente nos mandou alguma mensagem. Então vamos começar falando do Matheus S. Rossi. Eu não sei o que significa o S dele, Marina. Eu também não sei, ele só deixou o Matheus S. Rossi. Mas o cara é gente boa e esse cara veio através do Telegram. Ele é da região de Criciúma, em Santa Catarina. Ele disse pra gente que, quanto ao roteiro do podcast em si, ele percebeu que foi bem planejado. Conforme a gente ia falando, ele se perguntava se a gente tocaria em certos pontos e todos foram discutidos. Ele disse que não acompanhou os primeiros podcasts, mas essa pegada um pouco mais descontraída é algo que não torna o podcast chato, maçante. Então ele gostou muito. Ponto pra gente. Yes! Tem que ter alguém que elogiou a gente. Nem minha mãe elogia. Beleza. Só lembrando que ele tá falando do podcast de não conformidades, né? Isso, legal. Que é o anterior. Que na minha opinião foi o melhor que a gente já fez. Foi o último. Foi melhor pra tudo. Né? Até aquele dia, porque esse aqui é pra ser melhor do que o último, né? Desafios. E aí ele deixou uma sugestão pra gente, que é pra gente tomar um pouco de cuidado com o nível dos áudios pra ficarem iguais. A descrição do podcast também, ele falou que tá quase uma redação e achou que não é necessário. Ele pediu pra gente deixar o roteiro em tópicos, com links de consulta, que já fica mais do que suficiente. E ele falou pra gente inserir convidados também no podcast. Isso está sendo providenciado, nós até já gravamos, né, Moniz? Sim. Um podcast com um cara bem legal para falar de produtividade. Sim, não sim. vai ser o próximo ainda, mas ele deve sair até o 7º podcast deve sair. Sim. Muito legal. Outra coisa que ele colocou aqui é sobre a redação. Isso a gente está discutindo ou não, nós vamos tentar deixar um pouco mais Fluido, né? fluido. Essa parte dos tópicos, então, que ele colocou, nós vamos dar um jeito de abordar isso de um jeito um pouco diferente. Eu não sei se nós vamos tirar a redação completa ou não. E sobre os áudios, ele deve sentir alguma diferença já. Que agora nós estamos gravando com 3 microfones, né, Moniz? Yes! Fazendo uma gambiarra aqui. 3 microfones e um H4N, que é um aparelho que eu comprei escondido da minha mulher e sem a empresa deixar. Então, é um negócio que a gente está usando aqui para deixar um pouco mais Mulher fluido. do Geis, a gente não tem nada a ver com isso, eu juro. Então tá Não bom. fiquei sabendo. Sobre os textos, mandem pra gente feedbacks. O que vocês acham? A gente coloca todo o podcast transcrito lá no qualicast.com.br. Diga pra gente o que vocês acham. Essa questão dos links a gente já mudou, já colocou lá. Mas a gente coloca mesmo pra vocês acompanharem, ou às vezes tem uma parte que não entendeu e conseguir ler o texto. Mas falem pra gente o que vocês acham disso. Muito bom. Nós temos mais 2 comentários, mas são rápidos, Moniz. Faça os 2 aí pra gente ir pro tema. Sim, esse foi no site do QualiCast mesmo. O Fábio Carvalho que comentou lá: parabéns pelo podcast e por divulgar a cultura da qualidade. E o Renato Godinho, no site do QualiCast também, que falou: parabéns, equipe, bem elucidativo e grande valor para os nossos trabalhos. Foi muito legal ler isso daí, parece que o pessoal tá gostando mesmo de ouvir desse novo formato de disponibilização de conteúdo, né? A gente já fazia um trabalho de levar conteúdo através do blog da qualidade, que vai continuar, nós não vamos parar com o blog por conta disso, mas a gente pensou no podcast porque eu ouço muito podcast. Eu também. Então assim, eu ouço correndo, eu sou gordo, mas eu corro, então eu todos os dias de manhã quando eu vou correr eu costumo estar ouvindo algum tipo de podcast, e eu acho que deve ter mais gente que escuta no carro também, como eu escuto às vezes, então é um jeito do cara conseguir estudar um pouquinho enquanto está fazendo algumas outras coisas, né? Beleza? Legal? Vamos então pro tema? Vamos pro tema. O tema de hoje é indicadores. E antes da gente começar a falar de indicadores e falar por que a gente acha importante indicadores, vamos pegar a definição que está no Michaelis de indicadores. Vamos lá. Indicador é um adjetivo que, primeiro, que indica, indicativo. 2, que está entre o dedo polegar e o dedo médio.
Isso é o dedo da mão, pessoal. Tá? Não é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Mas também é uma definição do Michaelis, que apresenta dados sobre peso, medida e pressão. Tem uma relação que orienta sobre qualquer providência a ser tomada. Vamos lá, vamos começar a discutir essas definições, vamos ver se a gente usa alguma coisa daqui. Sim. O primeiro ali, Monize. Que indica, né? Indica. A gente gosta muito de falar que o indicador, ele indica a dor da empresa. Então, acho que tem alguma coisa a ver sobre o que a gente vai falar aqui, né? Legal. Indica alguma isso aí coisa. Mesmo. No caso, a dor. Lembrando que pode não ser uma dor, a gente quer que não seja. Não tem como. Sempre vai ser, né? Uma coisa importante que muitas vezes quando a gente fala de dor, todo mundo relaciona isso com uma coisa ruim, mas dor não é uma coisa ruim, tá? Dor é uma coisa que tá te mostrando que talvez algo não esteja bem. É óbvio que ninguém quer sentir dor, né, gente? Aqui não é um podcast masoquista. Se você chegou até aqui por conta disso, você está no lugar errado. Mas assim, ninguém quer sentir dor, mas quando você tem uma dor, e por isso de indica dor ou indicadores, ele está mostrando para você alguma coisa que talvez esteja fora do normal. Ou que pode vir a ficar fora do normal. Não é uma dor ainda, mas pode ser. Então, quando a gente está falando de indicador, acho que tem muito essa pegada aí, né? É igual o corpo humano, né? Quando você tem a dor de alguma coisa, significa que você tem que ir no médico, você tem que se tratar, cara. O sentido da palavra indicador, indicativo, é que indica a tendência do que está acontecendo. Não necessariamente, como o Jason falou, é a dor ou uma coisa ruim, mas é o resultado do que você está fazendo, né? Legal, isso aí. Bom, nós vamos pular a definição do dedo médio, tá? Não é isso, não tô entendendo nada. Entre o polegar e o dedo médio não é o nosso negócio. Ali tem uma que a 3, lê aí pra gente, Beth. Que apresenta dados sobre peso, medida e pressão. Isso tem uma relação, é óbvio que não são só sobre esses 3 pontos que ele colocou, né? Mas veja que ele está falando que apresenta dados sobre, é disso que eu quero falar. Então, assim, o indicador geralmente apresenta dados sobre alguma coisa, tá? Nós não vamos hoje entrar aqui nas definições clássicas de dado, informação e conhecimento, e ficar muito tempo discutindo isso, mas eu acho que vale a gente colocar, né, Moniz, que explica aí o que é dados pra gente. O dado é um dado, né? É algo unitário, né? É uma informação unitária e sem contexto, né? A gente pode falar que um dado por exemplo, você tem um número. Esse número é um dado. Você não sabe o que ele significa. E você pode falar, não, gente, eu sei o que o número significa. Esse número aqui, o meu faturamento significa uma coisa boa ou ruim. Bom, você só sabe que se ele é bom ou ruim quando ele vira informação. Aí é quando você compara dois dados para saber, dentro de um contexto, se aquele dado é bom ou ruim. Aí ele vira informação. Né? Muito bom. Isso aí. Dados são informação com... informação são dados com contexto, Marina. É isso aí, você matou. Isso aí. Legal. E quando a gente tem um conjunto de informações que nos ajudam em algumas coisas, nós podemos ter conhecimento. Mas não vamos discutir disso, não é esse o tema aqui. O tema é só para a gente entender, e a gente citou ali o 3, que para você ter um indicador, você tem que ter uma discussão, na verdade, uma coleta de dados, entendeu? Que vai te promover uma reflexão ali mais na frente. Isso, é que o indicador ele é tudo que pode ser medido e mensurado, né? Então a gente transforma aquilo em dados para poder indicar alguma coisa. Legal. E o último ali, que orienta sobre qualquer providência a ser tomada. Eu acho que é disso que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Isso é o mais importante, a tomada de decisão, né? Exatamente. Que tem muito a ver com o princípio da isso que a gente até vai falar um pouco, né? Mas o princípio da qualidade de tomar decisões com base em fatos e dados, né? E o indicador é um desses fatos, dados e evidências que podem apoiar as decisões. Muito legal. Bom, então, e por que quando a gente começou o podcast, lá no começo, quando eu fiz a abertura, eu falei que isso aqui é para todo mundo? Você pode estar pensando que no teu departamento talvez você não tenha um indicador formal, que seja acompanhado, mas, cara, todo mundo tem indicador para tudo. Um indicador básico que todo mundo usa, eu uso bastante, é o de peso, né? É uma coisa... Você bate a meta ou não, né? É uma dor ainda para mim, mas eu utilizo e quando a gente fala disso, de um indicador, todo mundo tem indicadores, todo departamento ele funciona baseado em algum indicador. É muito difícil encontrar algum lugar da empresa, tem um artigo da Moniz que vai estar no roteiro desse podcast lá. A gente se confunde, a gente nunca sabe quem que escreveu os artigos. Esse artigo é meu, que fala se o seu processo tem indicador, isso, né? Isso. Então, porque se o teu processo não tem um indicador, é muito provável que ele não precisa ser feito, cara.
Então, se você só trabalha nisso, procura outro emprego, cara. Quando alguém descobrir, você vai rodar, entendeu? Na verdade, o que acontece é que tem muita gente que trabalha sem ter o indicador do seu trabalho. Definir o trabalho, como uma coisa que a Monique sempre briga com a gente aqui, a gente definir o nosso trabalho e conseguir estabelecer o que a gente quer do trabalho, ajuda a gente a definir um indicador. Sim, se ele tá dando certo ou não, né? Porque é basicamente isso, né? Isso, legal. É que o indicador você usa para medir o objetivo do que você está fazendo, né? Então, se você está executando alguma coisa que você não sabe muito bem o objetivo, você não está medindo, então é nesse sentido. Tipo, se você está executando sem indicador, é porque você não está medindo o objetivo e não sabe onde está indo com aquilo. Que volta lá na definição, que você não tem orientação sobre que providência você vai tomar sobre aquilo, né, que você está fazendo. Muito legal. Então, quando a gente está falando de indicador aqui, acho que a gente chegou a um ponto que a gente poderia até citar a fonte, que é o livro de indicadores do FNQ. Eu vou deixar na descrição, eu não vou ficar lendo o nome do livro e autor, depois vocês olhem na descrição do podcast aí, mas é um livrinho do FNQ sobre sistema de indicadores, né? E esse livro ele traz uma decisão uma definição muito legal. Ele fala assim, tem um parágrafo lá que fala qual que é a função do indicador. Está escrito assim, apoiar tomada de decisão. Ele serve basicamente para isso, para apoiar a tomada de decisão. Por quê? Porque se você coleta um indicador todo mês, você olha para ele está bom em um mês, está ruim em outro, e você nunca muda nada baseado no olhar para aquele indicador, para que você olha? Entendeu? É mais ou menos a pessoa que sobe numa balança, vamos voltar para o meu exemplo, sobe numa balança e assim, olha o peso e fala, legal, tô gordo, não tô gordo, vamos supor que o cara esteja engordando ou emagrecendo muito. O que acontece? Se ele não tomar nenhuma decisão e mudar não tomar uma decisão ali e começar a tomar ações para mudar alguma coisa, o indicador não vai servir para nada. Então, vamos falar de alguns exemplos do que a gente pode colocar de apoio de decisão, acho que daria para entrar ali. Sim. Na verdade, quando você estabelece um indicador, você pode tomar vários tipos de decisões, né? Algumas delas é tipo, eu deixo o processo como está ou eu mudo ele, né? Ele está dando resultado satisfatório ou não para aquilo que eu quero, né, executar esse processo. Então, esse é um dos tipos de decisão que você pode tomar estabelecendo indicadores. Vamos trazer isso para um ponto um pouco mais real para quem está ouvindo a gente. Por exemplo, você tem um processo em que você tem um número de não conformidades que acontece naquele processo, né? Se esse número é um número razoável, você pode escolher tratar essas NCs conforme elas acontecem. Se o número de NCs é um número ruim, você pode decidir mudar o processo. Mas se você não medir, você não vai conseguir tomar essa decisão. Então o indicador serve para isso, né? Por exemplo, também o processo de entrega de produtos. Você pode calcular o tempo de entrega, o número de entregas perfeitas. Então, para você saber se as atividades estão sendo feitas de maneira satisfatória ou não, né? Ou até o do próprio processo produtivo, né? É muito comum ter indicadores de tipo quanto a gente consegue produzir, em quanto tempo, até para ter a sinergia ali com outros departamentos. Senão você não tem como entregar, ou não tem como prometer, não tem como vender, não tem como nada. Exatamente, é muito parecido quando a gente fala, saindo da produção, indo um pouco para atendimento ao cliente, quando nós vamos falar de atendimentos telefônicos, por exemplo. Se você não tem um indicador que aponta, para que você saiba quantas pessoas a tua equipe consegue atender, quando você vai saber que você tem que contratar outra pessoa? O número de ligações vem aumentando, talvez a equipe já ficando sobrecarregada ou não, mas você não sabe porque você não mede. Então, isso é fundamental. Isso tem muito a ver com aumentar a capacidade do processo, né? Aumentar a eficácia dele. Você vai saber se você precisa diminuir atividades, ou aumentar, ou mesmo contratar mais gente. Então, sempre melhorando a eficácia desse processo. Só que sem indicadores não tem como saber. Exatamente. Outras tomadas de decisões que a gente pode ter é quando a gente escolhe, por exemplo, parar uma atividade. A gente pode escolher parar uma atividade. E o que a gente está falando quando a gente fala de parar uma atividade? Vamos pegar um exemplo básico. A gente tem um processo de ginástica laboral. O processo está estabelecido e as pessoas cada vez menos participam. Você tem um indicador de participação e percebe que ninguém vai fazer a ginástica laboral.
você pode optar por parar de fazer aquilo. Morram. Né? Morram. É uma coisa que você pode pensar. Ou então, tem uma outra coisa que a gente pode usar para fazer, que a gente pode usar também para mudar a estratégia. Nesse mesmo exemplo da ginástica laboral, você pode descobrir que as pessoas não vão porque, poxa, o horário da ginástica laboral é um horário em que elas estão na rotina mais alucinada do dia. Então, talvez você traga isso para o começo da manhã, talvez você leve uma pessoa para dentro do departamento e faça lá dentro. Você pode mudar a abordagem do processo, né? Para que mais que a gente pode tomar decisão com o indicador, Monize? No que mais? Ainda no parar de uma atividade, pode ser que quando você comece a medir alguma atividade com um indicador, você veja que ele não tem tanto impacto assim na sua empresa. Ele não deu um resultado que, nossa, está mudando a nossa vida. E aí tomar a decisão de parar essa atividade porque ela não compensa mesmo, dá muito trabalho para fazer e não compensa continuar fazendo ela. A gente também pode tomar decisões para mudar a estratégia de algo, né? Falei pra gente, Jason, você que é o cara das estratégias. O exemplo que eu dei foi esse daí, da gente falou da ginástica laboral, mas a gente pode mudar a estratégia comercial, a gente pode mudar a estratégia de vendas. Vamos falar de estratégia comercial. A gente decidiu que nós só íamos fazer venda direta. Pode ser uma hora que você descobre que um determinado produto você não consegue fazer a venda direta. E o que acontece? Você vai ficar insistindo na venda direta? Talvez o mais adequado a fazer seria você conseguir chegar até um canal de negócio que te leve o teu produto para algum lugar. Então, essa decisão, como que você percebe isso? Quando as coisas começam a não sair de acordo com o que você espera e você monitora isso através de indicadores. Mas tem uma porrada de coisa que a gente pode usar. A gente pode usar indicador para reduzir risco, para recompensar pessoal, para promover um recall de um produto, para alterar uma meta de um processo, por exemplo. Então tem um monte de coisa que eu acho que a gente consegue parar para pensar, mas você tem que estar medindo. Se você não tiver um indicador definido, você não consegue medir. Olha, chefe, você não pula esse aqui não. Tem um aqui que é trocar de diretoria, viu? Esse daqui, esse indicador a gente não recomenda que vocês usem ele para tomar essa decisão, mas pode acontecer, entendeu? Mas trocar a diretoria. Esse aqui é muito bom, emprestar dinheiro para a empresa. O FNQ tem uns exemplos ótimos aqui, né? Então, assim, é muito legal, eu acho que a gente consegue usar tudo isso sim. E a gente está falando aqui mais uma abordagem de processo, mas é muito válido para produto e serviço também, claro, né? Então, por exemplo, para a estratégia de reformular o produto. Às vezes a gente tem uma carteira de produtos e um desses produtos não está vendendo tão bem quanto os outros. Então, a gente pode fazer uma reunião para mudar esse produto, para parar de vender. Então, tanto para processo, produto ou serviço também. Bom, eu acredito que ficou claro que a função do indicador é para tomar decisão, né? Que é o que é isso que a gente quer discutir aqui. Pô, mas vocês enrolaram um monte. Não, aqui a gente falou um monte porque às vezes você acha que, por exemplo, o indicador é só para o teu chefe. Não é para você também, né? E indicador, então o indicador é só para você. Não, é para o teu chefe também. É isso que tem que estar claro, é para todo mundo, entendeu? Cada um tem o seu indicador e pode ter mais de um, é claro, mas todos têm que monitorar o indicador para chegar a algum lugar. Vamos falar um pouco agora então da onde que a gente consegue encaixar indicadores na discussão da ISO 9001, que todo mundo meio alucinado com a nova versão da norma, né? Então é bom a gente citar ela de vez em quando aqui. Vamos lá, Marina. O que a gente pode falar da nova ISO 9001 versão 2015? Já é velha até, né? Porque eu já estou tentando parar de falar que é nova. É verdade, já está velha essa norma. A questão de indicadores, ela é bastante abordada no requisito 9 da ISO, que é a parte de avaliação de desempenho. Então, ali onde fala monitoramento, medição, análise e avaliação. Na parte de medição, especificamente, a gente está falando de indicador. Então, ali ele pede para a organização determinar o que precisa ser monitorado e medido, então, o que precisa ter um indicador, os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos, quando o monitoramento e a medição devem ser realizados e quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.
E linkando aqui com o que a gente falou, então, o que precisa ser monitorado é a definição, os métodos para monitoramento e medição é a gente achar a métrica desse indicador, a fórmula do indicador, né? Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, é a periodicidade que a gente vai analisar aqueles dados, e quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Então, a ISO pede que a gente tome nossas decisões baseadas em fatos e dados. Os indicadores ajudam a gente a tomar essa decisão baseada em fatos e dados. Então, o indicador, na verdade, ele evidencia alguma coisa, né? E agora, eu acho que antes da gente entrar para discutir o que é um indicador de resultado e de esforço, a gente viu que a ISO ela recomenda que se use indicadores para algumas coisas. A gente falou que fatos e dados podem ser comprovados por indicadores, mas tem uma coisa que é de indicador que a gente tem que falar, e é muito importante, que são as metas. É coisas que o chefe gosta, portanto que a Muniz e a Marina não puseram essa parte na nossa pauta, mas eu lembrei de a gente discutir metas. Não era para você falar disso. Então, uma coisa que a gente vai... Hoje aqui nós não vamos dar uma aula de como construir indicadores, não é essa a ideia, essa é uma visão geral. Nós vamos ter outro podcast, ó a promessa aí, tem que achar um barulhinho de promessa, tá? Quando eu falar assim, você põe esse barulhinho agora. Isso, daí todo mundo sabe que é uma promessa que a gente vai falar. Isso é algum dia um podcast disso. Então, meu coração palpita quando ele faz isso. A gente vai ter que fazer sobre como montar indicador, onde a gente vai aprofundar muito mais na questão das metas, usar esse próprio material do FNQ, que é bem pesado e denso, mas para orientar como construir um indicador da maneira correta. Mas hoje a gente vai dar algumas dicas básicas. Uma delas é muito importante, é que se você não tem um indicador sem meta, você não tem um indicador, tá? Você tem uma coleta. Pode ser até que você consiga tomar alguma decisão ali, mas é muito mais difícil porque você não sabe nem onde você queria chegar, entendeu? Então, fica no mínimo complicado. Né? Que a meta é a definição de onde você quer ir com aquele número, né? Onde você quer ir com aquele processo, com aquele produto. Isso. Então, é onde você quer chegar. Se você não define onde você quer chegar, não tem como analisar, não tem como tomar nenhuma decisão baseada naquilo. Esqueça essa história de não existe meta e que quando a gente chegar a gente vai dobrar a meta, tá, gente? Isso é piada, tá? Isso não existe. Não existe indicador de verdade. A gente não vai discutir política aqui, a gente só vai falar o seguinte, na qualidade isso não é uma realidade, tá? Então nós vamos seguir. Então assim, dicas sobre a meta, né? A meta ela tem que ser específica, ou seja, você tem que ter uma meta que seja clara, muito clara onde você quer chegar. E no indicador isso é um pouco mais simples, porque quando você fala de específico no indicador é um número, né? Não é mais ou menos 100, entre 100 e 200, não, cara. Escala, então, né? A meta é um número, tá? É ali que nós vamos chegar, tá? Uma outra coisa que a meta pode ser, ela tem que ser mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir. Eu quero atingir todo o público, tá? Todo quanto? Primeiro que não foi específica. E quando você atingir, você consegue medir? Entendeu? Então, ela tem que ser mensurável, né? Bom, além de específica e mensurável, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser atingível. Eu quero atingir todos os clientes possíveis. Cara, não vai conseguir. Bom, pode ser até que consiga, né? Eu não quero subestimar a tua capacidade, mas uma coisa que você consiga atingir. Ela tem que ser relevante, tá? Então, é uma meta que ela... eu vou colocar uma meta que eu possa bater. Putz, cara, aí não tem muita graça, entendeu? Tem que ser uma meta que quando você bate, você tem que suar, tem que doer para chegar lá, entendeu? Senão essa meta não fez... um desafio para você a meta, né? Não é para ser fácil. Equipe, né? Que vai, a meta você tem que olhar para ela e falar assim, cara, eu preciso evoluir para chegar até lá, né? Isso, e por fim ela tem que ter um tempo relacionado muito claro, ou seja, essa meta é para a gente atingir até tal data, né? Você pode ter uma meta que você quer atingir a longo prazo, pode ter a curto prazo, ou o ideal, você pode desdobrar essa meta de longo prazo em várias metas até chegar lá, tá ok? Então isso aqui é o que eles chamam de meta SMART. Se você procurar meta SMART no Google, vai aparecer isso, tá? No blog da qualidade também tem um artigo. Que Google o quê, cara? Que Google, cara? O que você tá falando? Tá trabalhando com os caras? Pois é. Desculpa. Não, no blog da qualidade também tem, a gente vai colocar na descrição desse Qualicast lá. Legal, então assim, agora você sabe que você precisa medir o seu trabalho, né? Quando a gente está falando de indicador, você tem que medir o seu trabalho de alguma maneira, ou não, a gente não, esse daqui não é, como eu falei, não é para construir indicadores, mas você sabe que você pode construir indicadores para o seu trabalho. E você tem que conseguir também que esse seu indicador tenha uma meta
e essa meta seja smart, né? Legal até aqui, tudo bem? Se você está ouvindo a gente até agora, está pensando, tá, o que eu faço, como eu faço o indicador, o que é um indicador, a gente já deu uma explicada básica do que é isso. Agora eu acho que a gente pode discutir, Monize, vamos entrar naquela grande discussão do indicador de esforço e indicador de resultado. Isso daí dá bastante discussão, inclusive no blog a gente até já lançou alguns artigos sobre. E, sei lá, parece um pouco meio obscuro para todo mundo, né? Mas tem um exemplo clássico que eu vou querer que o Jason fala, né? Porque é o exemplo de emagrecer, cara. Toda vez que não tem... O que acontece é o seguinte, eu comecei uma dieta quando eu tinha 12 anos e eu já tenho mais de 30 e eu continuo nessa dieta, eu não emagreço, entendeu? É que eu também não sigo ela, mas tudo bem. Vamos falar de emagrecer, então. Vamos trazer agora um pouquinho para a realidade de você que está ouvindo, está pensando, pô, Jesus, mas eu não sei como definir indicador. Então vamos fazer isso juntos. Eu vou usar o exemplo do emagrecimento, mas você pode usar qualquer exemplo. Pode usar o exemplo de comprar um carro, pode usar o exemplo de por exemplo, pode usar o exemplo de, por exemplo, é ótimo. Pode usar um exemplo de reduzir desperdício, o exemplo que você quiser. Esse clássico que a gente vai usar é o de emagrecimento. Uma pessoa deseja emagrecer, certo? O objetivo dela é emagrecer. A meta não é emagrecer. Por quê? Porque não é específico, não é mensurável. Se o cara colocar que ele quer até dia 31 de dezembro deste ano chegar a 90 quilos, entendeu? Aí começa a ficar assim, mas emagrecer é só um objetivo, uma ideia. Né? Uma intenção. Eu quero fazer isso, eu quero emagrecer. É importante? É importante. Você tem que tomar essa decisão? Tem que tomar essa decisão. Legal. Monize, mas fala pra gente então, quando a gente quer emagrecer, o que a gente mede? Peso, né? A gente mede indicador, peso. Assim, dor. É uma grande dor para algumas pessoas, né? Peso. Então, assim, mas o peso, ele é um indicador? Ele é um indicador? Ele é um número, né? Ele a gente consegue medir ele. Consegue medir ele pode ser um indicador. Pô, então quer dizer que você pode dizer que eu vou medir meu peso todo dia 15 do mês? Pode ser um indicador. Só que o peso é um indicador de quê, nesse caso? Resultado? De resultado. Significa o seguinte, se você emagreceu ou não, né? E aí que vem a grande questão. Pô, Jesus, mas não é só medir o peso, pode ser que você só medindo o indicador de resultado chegue até ele. Mas muito provavelmente, para você atingir o resultado desse indicador, você vai ter que fazer algumas coisas que são alguns esforços. E aqui que vem o indicador de esforço. Fale alguns, Marina, alguns indicadores de esforço que a gente consegue utilizar. Nesse caso de emagrecer, a gente tem que ver quantas calorias a gente está consumindo, quantos minutos de atividade física a gente está fazendo por dia. Então, a gente vai ver o que a gente está fazendo para atingir aquele peso, né? Então, é o caminho que a gente faz para chegar naquele fim. Ou seja, são os esforços que nós realizamos para atingir um indicador de resultado. Significa o seguinte, se você está falando que você quer emagrecer, que você quer reduzir peso, e você não diminuir o número de calorias que você come, vai ficar difícil. Significa que você vai ter que ter um indicador de esforço, porque esse só é um esforço por quê? Porque primeiro para parar de comer é difícil. Não é por isso. Falando sério, é o seguinte, é um indicador... É triste, né? É um indicador de esforço porque reduzir caloria não tem nada a ver com... Não é o teu objetivo final. O teu objetivo final é reduzir o seu peso. Então você faz esse esforço para ter impacto no indicador de resultado. Basicamente, não adianta você medir, beleza, eu tenho um indicador de peso, vou pesar todo dia 15 do mês, como o Jason falou. Mas daí você tá comendo que nem um porco. Igual o Jason. Eu disse porco. E não faz nenhuma atividade física. Então, no mínimo, se você quer comer normalmente, né, a quantidade que você quiser, no mínimo você tem que aumentar a sua quantidade de atividade física, que é outro indicador de esforço. Calorias gastas durante o dia. Que é outro indicador de esforço. Perceba que para chegar a um resultado, você pode colocar o número de indicadores de esforço que você achar necessário. Entendeu? Então, o cara pode falar, não, eu não quero fazer dieta. Ok, mas esse esforço eu não vou fazer, eu vou manter o que eu como. Então, esse indicador de esforço vai manter igual. Mas você vai falar assim, mas eu vou correr 7 vezes por semana. E vou correr 1h30. Bom, parabéns. Então, parabéns, né? Muito provavelmente você vai conseguir o resultado porque você está mexendo em outro indicador, né? Uma coisa que é muito engraçada e que demorou muito tempo para a gente perceber, isso aqui é igual ao faturamento de empresa, funciona do mesmo jeito. No faturamento da empresa, você tem que fazer o quê? Vender mais.
Número de vendas, geralmente, é o resultado do quê? É um resultado isso. É um resultado de mercadoria entregue na hora, cliente satisfeito, principalmente de número de ligações feitas, de visita a cliente. Então, você medir o número de visitas a cliente é um indicador de esforço que vai causar resultado aonde? Na venda. Então, a diferenciação de um indicador do outro é muito importante para você saber o quê? Se o resultado não está vindo, não adianta você querer todo dia vender mais. Querer vender mais não te faz vender mais. Você tem que fazer os esforços corretos para vender mais. Né? E pode ser simplesmente que você tem que fazer outro esforço. Pode ser que nesse caso de vendas, por exemplo, visitar cliente não seja o que você tem que fazer. Você pode trocar o indicador de esforço. Fala, no lugar de visitar cliente eu vou mandar e-mail. Eu não acho que é uma boa ideia, mas pode ser. O teu negócio pode ser que seja assim. Então, essa diferença de indicador de esforço e resultado demorou muito tempo para a gente entender aqui. A gente entendeu algumas coisas disso aqui graças ao Orlando Pavani, né, Moniz? O Pavani ajudou muito, porque para mim ele é o cara que quase mais entende de indicadores, né? Ele entende muito disso. Vai escrever alguns. Quem não conhece, procura aí Orlando Pavani Júnior. Vai ter um link aqui no podcast para o site da Gauss, né, consultoria, ou da Olho de Tigre, são as empresas do Pavani. Então, assim, o que o Pavani fala é muito legal. Ele fala o seguinte: se o resultado não está vindo, você tem que ir lá olhar o indicador de esforço. O indicador de resultado pode não vir. E você vai lá e olha o esforço. Agora, se você não estiver batendo o indicador de esforço, você é safado, entendeu? Porque indicador de esforço, cara, é esforço, entendeu? Não é resultado. É o seguinte, ó, você falou que você ia correr 6 vezes por semana. Você não correu. E como é que você queria ter emagrecido, entendeu? É a mesma coisa, você falou que você ia, sei lá, produzir tantas peças na tua linha de produção. E você vai lá e percebe que as máquinas não ficaram ligadas o tempo necessário para aquilo. Então, tem algumas coisas que você vai ter que... mas a máquina não ficou ligada porque a máquina quebrou. Então tem outros indicadores que estão ligados aí. Impedimentos também, né? Exatamente, impedimentos. Isso vai ser um outro podcast, anota aí, ó, o barulhinho. Outro podcast que vai ser sistema de indicadores, né? Que é diferente de discutir um indicador. Um indicador é muito legal, muito fácil. É uma coisa que o Orlando Pavani também sempre fala, que do resultado a gente é refém. Né? Então, o esforço geralmente depende de uma ação nossa. Só de uma ação nossa. Por exemplo, visitar clientes, que foi o exemplo que o Jason deu. Se o cara não vai visitar o cliente, ele é um safado. Exatamente. Como é que ele quer fechar o negócio se ele não vai lá? Entendeu? Então, a linha de produção depende só de estar produzindo, né? Então, isso é um indicador de esforço. Agora, a quantidade que se produziu, a quantidade que se vendeu, tudo isso é resultado e você é refém do esforço. Exatamente, bem legal. E o indicador de esforço ele é muito importante porque é a partir dele que você vai conseguir tomar decisões, né? Então, tem um resultado, você vai ter que recorrer aos indicadores de esforço para conseguir chegar a alguma conclusão. Exatamente, você vai ter que, muito provavelmente, adicionar um novo esforço, mudar um esforço, mudar uma meta de indicador de esforço para você alterar um resultado lá na frente. Quando você faz isso, perceba que esse exemplo que a gente deu do perder peso, aqui do emagrecer, que é uma brincadeira, mas faz todo sentido para você entender que tem coisas que você faz e que essa coisa específica não traz resultado, mas ela te gera um resultado em um outro indicador que você está vendo. Ela te ajuda a produzir o resultado ali na frente, né? Então, esses indicadores o indicador de esforço é muito importante que ele seja medido para você saber aonde você tem que atuar. Porque se você medir só a venda, não vendeu. De um ele vai olhar para o outro e falar, por que não vendeu? Não produziu. De um ele vai olhar para o outro e falar, por que não produziu? Entendeu? Tava todo mundo aqui, o cara faltou 3 dias. Pera aí. Então talvez tenha um indicador de assiduidade para você medir, entendeu? Foram visitados seus clientes? A gente não visitou aqueles clientes porque choveu. Entendeu? Então você começa a ver que tem coisas aí que o esforço não foi cumprido, muito provavelmente o resultado não veio. E aí você consegue tomar decisões para mudar o processo, que foi o que a gente falou agora há pouco. Né? Exatamente, amor, isso daí. Legal. Marina, Moniz, mais alguma dúvida sobre o indicador? Eu tenho um monte, mas eu não vou colocar aqui porque são dos outros podcasts que nós estamos prometendo aqui, né? Legal. Uma última coisa que eu queria falar ainda falando de indicador, é essa situação de sistema de indicadores. A gente vai discutir isso nesse outro podcast que eu prometi, e também tem muita gente que tenta tirar dúvida, que procura a gente para tirar dúvida sobre Balance Scorecard, ou o famoso BSC. Isso vai render um outro podcast,
que muito provavelmente vai elucidar muitas dúvidas, mas não vai fazer de você um especialista em BSC, gente, porque isso é mais profundo. A gente teve até algumas discussões no blog, nos nossos grupos de WhatsApp sobre BSC, onde a gente discutiu alguns pontos dizendo da profundidade que o BSC tem. Ele não é tão simples assim, você coloca todos os indicadores no mapa estratégico, né? Então, a gente vai ter essa discussão mais para frente. Barulhinho, outro podcast prometido, um de BSC. Então, assim, cada podcast a gente promete 3 pelo menos. Então, a gente não vai vencer nunca, cara. Exatamente. A minha função é prometer. Então, assim, e depois a gente juntos cumprir. É assim que funciona. Bom, mesmo esse não sendo um podcast de BSC, sobre BSC, vamos pegar alguns exemplos e falar de alguns exemplos de indicador, tá? Porque a gente já falou bastante sobre indicador de esforço, indicador de resultado, a importância de ter meta, a importância de medir as coisas e ter indicador, mas vamos dar alguns exemplos de indicadores baseados nas quatro perspectivas do BSC, então, né? Primeira perspectiva, indicadores financeiros. Sim, tem o montante do faturamento, pode ser um indicador. Pode ser um indicador. EBITDA. Lucro líquido. Lucro líquido, eu gosto desse indicador muito. Lucro líquido. A gente não tem, mas eu adoro ele. Na hora que tiver, vai ser chuca. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom ter lucro líquido. Mas esses são exemplos de indicadores financeiros, né? E quando a gente vem para a perspectiva de clientes, o que a gente pode colocar, Marina? Clientes, a gente tem NPS, né? A satisfação do cliente. Que a gente pode medir através de NPS. Que a gente adora NPS, pra gente pesquisa de satisfação, né? Inclusive, outro podcast que nós podemos fazer, Barulhinho, vai ser o de NPS, isso. Esse também é muito bom. Vai ser muito legal falar de NPS. A gente tem aí, acho que quase 4 anos de NPS, né? Então, vai ser bem legal. Então, mas falando da perspectiva de clientes, o que mais a gente poderia falar de exemplos de indicador? Elogios por dia, né, na verdade. Lembrando, vamos abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de montante da receita bruta, que fala no financeiro, facinho de medir. Tudo que foi faturado por produto meio que resolvido, né? Quando a gente fala de elogios, a métrica para conseguir medir isso não é tão simples assim. A coleta é mais difícil, então sempre que você for montar um indicador, várias vezes a gente já fez isso aqui no ForLogic. A gente diminui, por exemplo, a dificuldade de coleta. No começo o indicador não está tão bom ainda, a gente começa a coletar, vai aprendendo a ter esse de elogios. Foi um exemplo, né, Moniz? É extremamente difícil coletar elogio. É que o critério do indicador tem que estar muito bem definido para a gente conseguir uma coleta fácil. E todo mundo envolvido tem que estar conscientizado, né? Por exemplo, a primeira discussão quando a gente foi implantar o indicador de elogios o que é um elogio? Isso, é uma questão... o cara fala que gosta muito do sistema, isso vale, isso não vale? Entendeu? Algumas coisas... Tem que estar todo mundo na mesma página, né? Isso, bem legal. Com a mesma definição. Legal. Vamos lá para a perspectiva de processos, então, alguns exemplos. Fala aí, mano. Perspectiva de processos, número de reclamações de clientes. Essa dói pra caramba. É um indicador. Esse é o indicador. O número de não conformidades em atraso. Número de entregas perfeitas. No prazo. Legal. Esses são exemplos, tá, pessoal? Você pode ir lá e falar, mas na minha empresa nenhum encaixa. Pode ser que não sejam os exemplos que caibam aí, tá? Mas são exemplos de indicador. Né? Aqui a gente tem um índice de retrabalho, que é um indicador forte que a gente usa, entendeu? Então, cada empresa tem a sua característica que pede um tipo de indicador, né? Podemos citar também produtos e serviços lançados. Isso, exato. E aí por diante. E na perspectiva de aprendizagem e crescimento, que a gente pode ter? Horas de treinamento, o que mais? Pesquisas, né? Exatamente. Horas gastas em pesquisa ou o número de pesquisas realizadas. Então, é mais relacionada às informações que você está pegando do mercado ou dos conceitos. Né? Além do número de horas de treinamento que eu citei, a gente pode falar também do nível de escolaridade dos colaboradores, entendeu? O número de certificações de cada colaborador. Exato. Então, aí a gente vai estar discutindo
o quê? Aprendizagem e crescimento da empresa, né? Então, a gente pegou os exemplos seguindo as perspectivas do BSC, é porque nós estamos mais familiarizados. Mas se for assim, a gente pode montar indicadores do comercial? Claro que pode, deve, né? Com certeza no teu comercial você vai ter que ter lá número de ligações, número de visitas, você vai ter número de propostas emitidas, número de pessoas que chegaram através do site. Daí com isso aqui você vai montar um funil de vendas para acompanhar o número de vendas realizadas, que é o indicador de resultado de todos esses esforços. E assim você vai montando o seu sistema de indicadores. Perceba que cada departamento pode ter o seu. E nem todos estão são indicadores estratégicos. Alguns são indicadores simplesmente táticos ou operacionais, mas que ajudam você a tomar a decisão tática e operacional, né? Eu acho que é basicamente isso. Deu pra gente ter uma ideia de alguns indicadores aqui, né? E é importante também não cometer, porque estabelecer indicadores é quase um vício quando se começa. Então você não pode cometer o erro de ir colocando indicador em todo lugar, tal. Indicador demais atrapalha. Dá uma segurada aí. É muito parecido com você colocar alguma coisa em negrito em um texto, entendeu? O que está em negrito é o que você vai prestar atenção. Se você coloca tudo em negrito, você presta atenção no quê? Em nada, exatamente. Era deixar aquilo relevante, mas daí você deixou tudo relevante, então... daí aquilo perdeu a relevância. O indicador é mais ou menos isso. Não quer dizer que você não possa ter muitos, pode, mas vá criando e acompanhando eles com uma certa parcimônia para você conseguir fazer análise. Como a gente não está falando aqui de análise de indicadores, nem construção de indicadores, você vai descobrir que um indicador sem ser analisado não tem muita função, né? Que é aquilo que a gente falou de usar ele para tomar decisão. Você tem que olhar para ele e tomar decisão. Se você criar 180 indicadores semanais, você não vai fazer outra coisa. Na tua semana você não olhar para indicador. Que um indicador sem análise é só um dado, né? É um dado. Exatamente. Quando muito é uma informação que você não olha. Né? Tá solto lá e você não consegue... E não significa que não seja necessário. Pode ter coisas que você não tem nem maturidade para estabelecer um indicador e que você queira monitorar por enquanto, né? Mas assim, ter um monte de números que você não toma nenhuma decisão está cumprindo a função do indicador, que é tomar providência para alguma coisa, mudar alguma coisa, tomar alguma decisão. Muito bom. Se você está ouvindo a gente até agora, até aqui, significa que ou você é maluco igual a gente, ou você gosta de indicadores, né? Ou você está precisando disso, não sei. Então, indicadores é um assunto muito legal. Por mais que pareça meio maçante, não é. Talvez a gente seja maçante, mas o assunto é muito bacana. Mas o assunto é muito bacana. Um resumo para você que está ouvindo, vamos estabelecer uma certa ordem. Moniz, fala para a gente o que é e para que serve o indicador. Então, a gente discutiu o que é o indicador segundo o dicionário Michaelis, né? Que indica, é um indicativo que apresenta dados, que orienta sobre qualquer providência a ser tomada. Então, o indicador serve para indicar uma dor e nos ajudar a tomar decisões. E é essa a função do indicador, apoiar decisões. E a gente discorreu um pouquinho ali sobre quais decisões a gente pode tomar. Legal. Befa, na ISO, a gente tem alguma coisa que referencia indicadores? Isso, a gente discutiu também sobre a parte de avaliação de desempenho, o requisito 9 da ISO, que fala que a gente precisa monitorar e medir tudo que a gente está fazendo para a gente conseguir analisar se os resultados são válidos ou não. Lembrando que tem um princípio da qualidade que fala basicamente sobre isso, né? É a tomada de decisão baseada em evidências, né? Muito legal, muito legal. A gente falou um pouco também da diferença de indicador de esforço e de indicador de resultado. Lembrando que o indicador de resultado o resultado é sempre aquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente quer. Mas sem os indicadores corretos de esforço, você pode estar fazendo esforço que não traz resultado. Então, se você medir os de esforço e medir o de resultado, então você vai conseguir chegar a um lugar onde você saiba, o meu resultado não veio porque esse esforço não foi realizado corretamente ou não foi realizado com tempo. A gente falou um pouquinho sobre meta também, né? Ah, é verdade. Falamos sobre meta também. Falamos da meta SMART, da importância de ter uma meta que seja específica, mensurável, atingível, realizável e temporal, né? Então, além disso, desses indicadores de esforço e de resultado, nós também estamos chegando à conclusão desse podcast.
e ficando muito feliz com o resultado. Chegamos ao fim, o nosso indicador de podcast vai aumentar. Vai ter mais um agora. Tem muito mais assunto pra gente discutir de indicador, né? Mas aí a gente tem que separar certinho em tópicos e vai gerar vários podcasts com certeza. É um assunto bem denso, bem denso. Ou a gente faria um podcast de 3 horas e 15, ou a gente vai ter que fazer vários podcasts de até 40 minutos, que é a nossa meta sempre, né? Então, aproveito para agradecer você que está ouvindo a gente, que veio até aqui ouvindo, e lembrando que é muito importante o teu feedback. Mande pra gente no que a gente o que a gente tá errando, o que nós não estamos fazendo tão bem. Elogio é muito legal, a gente sempre gosta de receber, mas também é legal os apontamentos dos erros, né? Isso é uma coisa que só faz a gente crescer. A gente que não faz biquinho, não. Se você mandar um e-mail falando que você não gostou, que faltou alguma coisa do nosso podcast de indicador, manda pra cá, fala, falta vocês falarem disso. Então manda pra gente saber, que a gente coloca isso no próximo podcast, ou já coloca uma errata em algum lugar. A gente tá fazendo isso pra ser relevante do ponto de vista da qualidade. A gente procura ajudar as pessoas a se desenvolverem com isso, né? Então, muito obrigado você que está ouvindo. Quem quiser falar com a gente, Manisa? Pode entrar em contato através do nosso e-mail, contato@qualicast.com.br, ou acessa direto o site qualicast.com.br, ou acessa o site do qualiex.com.br, que é a nossa ferramenta para gestão da qualidade, ou da ForLogic, ou procura a gente nas redes sociais. No blog da qualidade. No blog da qualidade. Nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Muito legal. Em vários lugares. Trabalhando que a gente não está, mas a gente está em vários lugares. Você que está ouvindo, muito obrigado e até o próximo Qualicast. Um abraço. Um abraço, até mais. Até mais. Você ouviu o Qualicast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.